Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Severíssimo e vamos falar de Sinais do Outro Lado, episódio 1. Acabou de sair, eu tô gravando isso daqui, na verdade, bem depois do episódio, porque eu não consegui ver ao vivo. Eu tô gravando isso daqui 4h30 da manhã, então eu tô bem cansado depois de maratonar o episódio inteiro, quase desmaiar várias vezes no caminho. Mas eu tentei anotar e perceber o máximo de coisas possíveis. E eu vou tentar compartilhar elas com vocês aqui agora. E, mano, eu tenho que falar. É de longe a coisa que mais destaca e resplandece nesse episódio. Me deixou de boca aberta, assim, assistindo. A todo momento eu ficava impressionado de novo e de novo. Que é a produção. Irmão, esse episódio, tipo, em um episódio, Sinais do Outro Lado já é a temporada mais bem produzida de Ordem Paranormal. E não tem competição, não tem comparação. É tipo, parece que cada temporada a gente dá um salto, assim, e vai pra outro patamar. É impressionante. Eu acho que só de Calamidade pra O Segredo na Ilha que não teve um salto absurdo de produção, mas tirando isso, mano, todas, de O Segredo na Floresta pra Desconjuração, Desconjuração Calamidade e agora Calamidade pra Sinais do Outro Lado, e tem esse salto absurdo de produção. E agora, mano, esse cenário 3D foi um negócio que me deixou perplexo na hora que eu vi. É muito lindo, mano. Tanto no começo a pizzaria, quanto depois a van, nossa viagem. Que visualmente foda que foi. Também o sítio era muito bonito, né? E era impressionante, mano, é impressionante. Tudo é muito vivo, todos os tokens são muito bem feitos e todas as animações e tudo é interagível, tudo abre, muda, tem várias versões, até o céu tem várias versões pra indicar a hora, tipo, que doideira, que legal. E nesse comecinho, essa cena de abertura, eu achei muito. é, Foi uma cena de abertura muito diferente, né? Eu acho, das outras temporadas, assim. Porque normalmente a gente, nas outras temporadas, é introduzido aos personagens, tipo, a Beatrice entrando na base da Ordem para se encontrar com os outros protagonistas e receber a missão, né? Em Calamidade, o Rubens e a Karina se encontram, depois, né, conversam ali com o Baluch, depois encontram o Dante e o Arthur aparecem. A gente tem essas introduções mais tranquilas. Aqui não, mano. Aqui a moça atendente que trabalhava no café, que eu já esqueci o nome dela agora, mas ela tava trabalhando lá. Ela chega assim e eles armam uma armadilha, né, pro rastejador sombrio. Inclusive, pô, fiquei muito feliz de ver o monstro dele. Tava muito nerfado, né? Muito nerfado. Mas praticamente nem era o mesmo bicho, mas é o mesmo nome, né? E é o mesmo conceito de monstro. E ali a equipe fazendo uma armadilha pra lidar com ele. Eu achei muito legal como eles lidaram com o monstro de uma forma que foi criativa e condizente, mas ao mesmo tempo inteligente. Porque, tipo, eles brincaram pra caramba com a criatura, né? Ficaram zoando ela, o Guizo ficou gravando ela e tal, né? Ele matou ela com uma cabeçada, né? Então foi uma coisa muito brincalhona, assim, também com o Chico aparecendo com a van, entendeu? Só que ao mesmo tempo foi inteligente, porque o Rastejador Sombrio é um monstro que toma muito, né? Ele toma debuffs quando a luz tá nele, assim, quando ele tá sendo muito observado. Então, também foi uma boa apresentação das características da personalidade da equipe, juntamente com uma boa forma de lidar com o monstro. Achei muito legal isso. E aí a gente é introduzido aos nossos protagonistas e a personalidade deles. E todos eles são muito legais, como eu esperava. Assim, de primeira, obviamente, eu gosto mais de uns e me interesso mais por outros, né? Mas, de modo geral, eu senti que não teve um destaque absoluto, assim, na equipe, sabe? Nas outras temporadas, às vezes eu conseguia apontar até um personagem que se destacava mais no começo, mas aqui eu sinto que não teve muito isso. Eu gostei muito de como a equipe no geral se portou bastante. O Selbit fala no final do episódio e realmente parece que eles estão fazendo isso há 3 meses, jogando essa mesa junto. Então acho que eu vou falar um pouco sobre cada um dos personagens e o que eu entendi sobre eles aí. E vamos ver se vocês concordam comigo. Começando pelo primeiro que aparece, que é o Guizo, que acho que é o meu favorito por enquanto. É muito legal ver o Phelps fazendo o Guizo, porque a gente tá acostumado a ver ele fazendo Rubens, que é mais na dele, que fala um pouco e faz umas piadinhas, mas não é nada demais, assim, sabe? O Rubens realmente é mais quietinho.
e ver o Guizo que é, tipo, outra coisa total, assim, do Rubens, mas ainda... não tem jeito, né? Todo player coloca um pouco dele mesmo no personagem, então dá pra ver o humor do Phelps, né, presente da mesma forma no Guizo e do Rubens. Eles têm essa maneira de fazer piada que é mais ou menos igual, mas é muito diferente ainda porque o Guizo, ele é muito mais extrovertido e é muito mais presente em todas as cenas, em toda a situação. A piada mais engraçada de longe desse episódio inteiro, e eu acho que a que mais vai me quebrar durante todos os sinais do outro lado, é o Guizo aleatoriamente usando distorção, distorcer a aparência e, porra, crescendo músculo, crescendo uma barba. Porra, eu vou rachar o bico com isso toda vez, cara. Quando o Phelps narrou que saiu da van com uma barba pra cumprimentar o molequinho lá na granja, pô, eu rachei muito rico o bico daquilo. Eu rachei muito o bico daquilo. E logo de cara, quando o Phelps narra que o Guizo grava o encontro com a criatura, eu já percebi na hora que eles não são da ordem. E que eu estava... Inclusive, eu vou falar isso agora. Praticamente tudo que eu falei no vídeo de secando o teaser de Sinais do Outro Lado estava errado. Quer dizer, mais ou menos. Eu falei que eu acreditava que eles tinham sim conexão com a ordem, e mesmo que fosse mínima, e eu não tava errado nesse ponto, porque eles tinham conexão com a ordem, eles só não sabiam. Mas o Morata é um ex-agente da ordem e e ele treinou eles. Então, de certa forma, eles têm sim, né? Conexão com a ordem, mas é bem indireta. Então, assim, quando o Guizo começou a gravar a criatura, eu já sabia que ele não era da ordem naquele ponto, porque era impossível ele ser um agente da ordem e tá gravando, tipo, né? Não tem como, um agente da ordem não pode sair gravando as coisas assim, porque se alguém vê a gravação, espalha medo, afina a membrana, blá blá blá. E aí depois isso se confirma mais ainda, né? Quando a gente descobre que o Guizo tem um blog que ele posta essas coisas, assim, definitivamente esse moleque não sabe exatamente o que tá fazendo. Depois até o Calisto explica, né, pra eles que, não pode fazer isso, aí o Guizo, quem faria isso, né, enfim. Gosto muito do Guizo, gostando muito do Guizo, muito interessante o personagem. Aí a gente tem, depois que aparece o Chico. Simplesmente o cara tem 1,47 de altura. E eu sei que isso é meio superficial pra falar logo de cara sobre o que eu penso do personagem. Mas é que 1,47, gente, o Luiz tá de sacanagem. Porque é muito pequeno. Eu acho que vocês não... Talvez vocês não tenham muita noção do quão pequeno é 1,47. Mas é tipo... É sacanagemmente pequeno. É tipo, eu acabei de criar uma palavra pra descrever de tão pequeno que é. Perto de qualquer pessoa de estatura média, o Chico parece um anão. Então, tipo, todas as interações que ele tem com as outras pessoas, elas estão literalmente olhando pra baixo a ponto de doer o pescoço. Então eu quero que vocês mantenham isso em mente pro resto da RPG, tá? Mas enfim, tirando a altura dele, o Chico, eu achei que, surpreendentemente, eu não tenho muita coisa pra falar do Chico. É até engraçado. Ele tem uma personalidade que, ao mesmo tempo que é diferente, se destaca no meio do grupo, ao mesmo tempo ela não é tão temperada, sabe? Tão característica assim, a ponto de eu ter uma coisa pra falar dela. O Chico é uma pessoa relativamente normal, assim, tipo, de personalidade, e meio característica visualmente. Mas uma coisa que eu posso falar do Chico é que ele toma algumas decisões estranhas em momentos específicos e age de umas maneiras meio estranhas também. Eu não sei se isso é de propósito pelo Luiz, mas ele parece estar propositalmente tomando decisões, às vezes questionáveis com o Chico, e eu acho que isso é coisa de personagem. Que nem, por exemplo, quando falta pouquinho pra chegar no sítio e ele pede pra parar pra mijar, que ele não vai aguentar segurar, e aí ele vai e mija, tipo, rapidinho, tipo, e ainda fica enrolando ali um pouco. Ou depois, quando eles sobem na casa da árvore lá e eram, né, pra ver os negócios confidencial e secreto do Morato lá, que foi só pra eles. E aí, tipo, o Chico chama o Luan, o garotinho, pra subir também. Uma coisa também interessante do Chico é quando ele fica elogiando o nome da esposa
do brother esqueci o nome dele agora. Eu esqueci o nome de praticamente todo mundo. A mãe do Luan, o Luan eu lembro. A Alberta, né? Ele fica elogiando o nome da Alberta, assim, o nome dela é muito bonito, o nome da sua esposa, o nome de sua mãe é muito bonito. Eu não sei, o Chico, eu sinto que o Luiz vai guardar muito jogo com o Chico. O Luiz vai guardar jogo com o Chico bastante ainda. No começo agora eu realmente não vou ter muita coisa pra falar porque parece que é a ideia do Luiz. Mas muito em breve eu me pergunto se vai continuar assim. Depois do Chico, a gente tem, se eu não me engano, a Dara aparece, né? E eu não sei se o que eu vou falar agora é uma opinião meio impopular, mas assim, normalmente, se você for pegar as temporadas de ordem, normalmente não, todas as temporadas de ordem tinha no máximo 2 mulheres na equipe, certo? Desconjuração tinha a Eren e a Beatrice, né? A Liz nunca esteve com as duas ao mesmo tempo, então meio que nem conta. Segredo da Ilha tinha a Bárbara e a Amelie, enfim. E, cara, das jogadoras femininas, eu sinto que a Carol é a que melhor tá desenrolando a gameplay de começo, assim. Não no sentido de que é a que tá interpretando melhor, porque eu acho que seria a Bia. Não a melhor, eu diria uma das melhores, vai, porque a Bia e a Gabi também mandavam muito bem, tipo, elas pegavam as coisas assim. Só que eu fiquei muito impressionado. Mano, a Carol teve uma hora ali que o Calisto, né, ele chega assim e todo mundo acha ele meio suspeito. E ele fala, eu sou amigo do dono aqui, né? Aí, tipo, ele pede um café, sendo que todo mundo ele sabe que não vende café no lugar. Aí a Carol vê, se você é amigo do dono e não sabia que vende café aqui. Tipo, um puta touché no cara, assim, tá ligado? E ele, não, mas eu nunca vi aqui, não sei o quê. Então, tipo, a Carol, ela dá umas sacadas, assim, com a Dara, tipo, do nada que... Pô, eu fiquei assim, porra. Pô, a gente só não capotou a van por causa dela, né? Depois eu falo sobre essa cena melhor. Teve todas essas interaçõezinhas com ela no começo e tal. Claro que a gente vai ter a luta, né, ainda no próximo episódio. Aí a gente vai ter uma noção melhor. Mas eu estou adorando, mano, como presença feminina, assim, como personagem. Ela tá mandando muito bem, assim, pro começo. E a personalidade dela mesmo, assim, é uma personalidade de uma... né, ela não fala tanto, assim, quando ela fala é pra coisas pontuais, né? E mais centradas, assim, mais focadas. Pô, tô gostando muito, tô gostando muito. Ela foi até a primeira a subir na casa da árvore, né? Já começou a investigar as coisas na frente de todo mundo, né? Pô, muito da hora. Depois a gente tem o Xande aparecendo no maior drip do maior drip já presenciado na galáxia. O Xande matou o rastejador sombrio na base do drip. Mano, que o cara abriu a porta da van e desceu no skate, doidão. Tá brincando? Muito da hora. O Xande é muito legal. E é muito, cara, ver o Guaxinim interpretando outro personagem que não o Arthur me dá negócio. Porque sempre que o Xande falava, eu tinha a impressão que era o Arthur, mas, tipo, é totalmente outra coisa, entendeu? É outro personagem, mas só por causa do Guaxinim, tipo, é difícil tirar o Arthur da cabeça. Mas com o tempo eu fui acostumando e realmente é bem diferente, tá ligado? Eu tô achando bem. O Xande é bem engraçado e a dinâmica dele com o Guizo também é muito engraçado. O Guizo é o que, como eu já falei, é o que mais me fez rir de longe. Só que as interações dele com o Xande também me fazem dar muita risada, porque eles têm um pouco a mesma vibe. Não a mesma vibe, tipo, o Guizo é bem diferente dele, mas os dois se entendem um pouco, assim. Então, tipo, tem aquele toquezinho deles lá que me quebra toda santa vez, aquele jeito idiota deles. É muito foda, muito legal. E eu achei muito legal também que o Xande, ele não ficou preso só à piada dele, né, no episódio, né? Que a piada do Xande é essa piada de ser meio voadão no fone de ouvido e né, meio que ali talvez sobre algum efeito de alguma coisa, né? Não sei. Isso é meio que o negócio do Xande. E eu gostei muito ali que chegou uma hora que, ali, principalmente ali depois da perseguição da van, assim, que o Xande viu que tava todo mundo meio, né, meio paranoico, assim, meio preocupado, acordado, aflito, assim, ele falou, eu lembro certinho, acho que ele falou, opa, o negócio é sério então. Aí ele, tipo, desligou a música e amaldiçoou a arma, tá ligado? Tipo, sem nem precisar na hora assim. Eu falei, pô, botei fé no Xandão, tá ligado? Falando em Xandão, o último a ser apresentado é o Lírio, o El Lobo, mano. O El Lobo da equipe. E eu fiquei muito feliz que o Gary. É até engraçado, o Gary criou um personagem que é mais
falante, assim, e chama muita atenção e muito, muito interativo. Só que o Gary em si, eu sentia que ele não tava interagindo muito, porque parecia que ele ia falar assim, aí alguém falava na frente dele, aí ele desanimava, entendeu? O Gary tava meio preso, mas eu senti também que ele foi se soltando no decorrer do episódio, principalmente depois que eles chegaram ali no sítio e ele quis dirigir o trator e quase atropelou o Chico e a Van. E, tipo, a partir daquela cena, o Lírio começou a falar bastante, ganhar bastante destaque, eu gostei. Demorou um pouquinho, mas ele pegou. E eu achei bem legal o Lírio também quando ele começou a soltar mais e deu pra ver mais dele. Também deu pra gostar. Então, assim, resumindo, eu gosto de todo mundo, o que é um problema, porque, né, quando alguém aí vier a falecer, que eu acho que vai acontecer eventualmente, depois de dar uma olhada aí no que aconteceu, no que a gente descobre mais pra frente, eu acho que vai dar ruim aí rápido, já deu até um pouco. Mas enfim, eu espero que o Lírio possa me conquistar cada vez mais e todos os outros personagens possam me conquistar cada vez mais, mesmo eu sabendo que eu vou sofrer por causa disso. E aí, enfim, a gente tem as ceninhas de interação deles no bar, no começo, todas muito divertidas, e eu queria enfatizar de novo, a produção tá fantástica. Pô, o fliperama mudando e coisinha na tela do fliperama, coisinha na tela da televisão e as portas abrindo e né, a churrasqueira abrindo. Porra, que muito foda, muito, muito foda. E aí tem ali é Vicente, né? O Vicente ali caidinho pela Dara, né? O Xande parece que é um pouco caidinho por ela também, né? E a atendente, que eu esqueci o nome dela agora. Por algum motivo eu esqueci o nome da atendente ruivinha que parecia também ser afim do Guizo. Todos eles conversando ali, se divertindo, até que chega o Calisto, né? Que eu acho que o nome dele é uma referência ao Calisto Protocol, que é todo um caso aí, enfim. Pesquisa, você vai achar coisas do Calisto Protocol que envolve extraterrestres e tal. O Calisto chega e eventualmente ali a gente vê a churrasqueira abrindo, a gente entra na sala dele. Não dele, na sala do dono do bar, que é um amigo do Morato, né? Que cedia o espaço para as reuniões da equipe e tal. Assim, eu assumo que esse amigo do Morato é o Veríssimo, né? É o próprio velho. Eu vi muita gente supondo isso também no chat ao vivo. E parece ser o caminho mais lógico a se seguir. Até porque, enfim, emissor de pulsos paranormais e tal. Eu imagino que é o que vai acabar sendo. E aí no escritório do Morato, não do Morato, mas desse amigo dele, a gente vê ali as fitas do Morato, juntamente com papéis da investigação dele, juntamente com um arquivo que fala que o Morato estava investigando como o cara da antena lá naquela granja, certo? Que a gente vai no meio do episódio. E eu gostei que nessa parte aqui várias coisas foram esclarecidas quanto ao relacionamento dos protagonistas com a Ordem, que eles foram treinados por um ex-agente da Ordem. Aparentemente o Morato foi expulso da Ordem porque ele falava dos monstros como alheios, né, que ele citava, que é o nome que ele dava pros seres, pras criaturas do outro lado, né. E eu me pergunto por que exatamente ele foi expulso da Ordem. Tipo, ele deve ter feito alguma merda, né, porque só chamar os bichos de outro nome não é suficiente pra ser expulso da Ordem, né. O Kaiser chamava o Veríssimo de Senhor Velocímetro e não foi expulso, né? Então, sei lá. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que tem mais coisa aí que o Morato fez. Talvez ele brigou com o Veríssimo, sei lá. E por isso ele foi expulso. Não sei. Enfim, nessa sala tem muito documento e algumas informações. Eu não vou citar tudo aqui, porque esse é um vídeo de primeiras impressões, né? Não vou ficar fazendo um monte de teoria. É só pra... Eu vou falando mesmo que eu vou lembrando aqui. Aí a gente tem a cena da perseguição com a van, que, mano, muito lindo a estrada, assim, eles viajando, pô, muito da hora. Produção, de novo, vou falar, a produção fantástica, incrível. A música também, eu não falei da trilha sonora, acho, né? Mas a trilha sonora também é uma trilha sonora muito diferente. Toda a vibe dessa temporada, cara, artisticamente, esteticamente, essa temporada é muito, muito singular, muito diferente no meio das outras de Ordem. É muito, 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 assim. Todas as outras, elas tinham pelo menos semelhanças na estética, tipo, pelo menos eram parecidas visualmente em alguma coisa, sabe? Sempre tinha essa semelhança. Sinais do Outro Lado, não. É tipo,
parece outra coisa, nem parece Ordem Paranormal, mano. Isso é bom, refrescar um pouco assim os ares, né? Mas enfim, aqui a gente tem a cena da perseguição, né? Depois do Lírio terminar de falar pra Dara sobre o canivete de osso dele, a gente tem a perseguição da Van Preta, que tava perseguindo aí os nossos protagonistas da nossa equipe. E, porra, teve corrida, eles trombaram. Mas assim, de longe a coisa mais interessante é o fato de que a câmera do Guizo sofreu interferência na hora que ele tentou gravar a van, né? E uma interferência singular, paranormal, claramente. Mesma interferência que aparecia na fita do Morato, né? Quando ele gravou, que era uma interferência claramente anormal, assim, uma interferência paranormal, que depois aparece também na fita sem nome, né? Lá na casa dos Aldega, Albog, eu não lembro o nome. Eu não lembro, eu estou ruim com nomes hoje, minha memória tá, talvez seja o sono. E uma coisa interessante é que essas interferências, para quem passava no teste de vontade com presença delas, via só os ruídos, né? As interferências mesmo, tipo o Guizo. O Guizo só viu isso porque ele passou todas as vezes nos testes. Quem falhava via símbolos e sigilos, né, na tela. E no livro de regras, na página do estrangeiro, fala que os equipamentos eletrônicos, quando estão perto do estrangeiro, aparecem sigilos do estrangeiro na tela, aparecem as mensagens dele e tal, e as interferências acontecem. Então, isso é interferência direta do estrangeiro nos equipamentos. Então, ele tava ou uma criatura parecidíssima que segue as mesmas lógicas do estrangeiro, tava na van que perseguiu o pessoal, ou ele tava no aquela fita que foi gravada, ela tem alguma coisa a ver com isso. Ele tava perto do Morato também. Mais pra frente a gente tem uma das fitas do Morato. Uma figura aparece na janela rapidinho e volta. Uma janela numa casa da árvore a 6 metros de altura. E isso tá no livro de regras também, que o estrangeiro aparece nas janelas das pessoas, mesmo as que estão no segundo ou terceiro ou quarto andar. Ele aparece rapidinho assim e volta. E, mano, muito, muito interessante também nessa parte. Eu achei interessante como foi tenso essa partezinha, assim. Foi a parte mais tensa do episódio. E realmente passou, mano. Principalmente a trilha sonora nessa parte tava arregaçando. E aí a gente chega finalmente na granja, que parece estar normal, assim. A gente cumprimenta ali o Luan, né? Dá o migué que vai fazer a antena, o Guizo faz a barba dele. E a nossa exploração na granja começa ali. A gente fala com o senhor, né? O pai, que infelizmente vem a falecer depois. E enquanto 3 vão entrar na casa para investigar as fitas, 2 vão junto com o senhorzinho pra plantação, pro milharal, ver ali os símbolos estranhos que apareceram. E como o Xande dá um bom teste de ocultismo, claramente ele percebe, e a gente vê também, que esses símbolos eles têm ligação com ocultismo, claramente, assim. Mais especificamente, energia foi o responsável por criar esses símbolos. E isso são sigilos do estrangeiro. Esses mesmos sigilos, eu nem chequei isso, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que esses mesmos sigilos aparecem no trailer, no teaser de Sinais do Outro Lado, e aparecem também no documento do estrangeiro que eles encontram do Morato mais pra frente, né? São os mesmos símbolos que o Morato anotou. E aí, nossos heróis, nossos protagonistas, que foram até a residência ver as fitas VHS, encontram a fita sem nome, chiada, que eu falei antes, que o que acontecia nela, e a fita do Bem-vindo, do Morato, que ele finge ali ser o cara que conserta a antena e dá algumas instruções meio indiretas pra família ali sobre o que fazer. Se eu não me engano, ele fala pra não ver televisão nem ouvir rádio a partir das 2 da manhã e não beber água do poço. Não dá também água pros animais da mesma água, alguma coisa assim. E depois a gente percebe que uma das vaquinhas tá doente e a Alberta foi cuidar dela, né, da vaquinha. Então, tipo, tem ligação e tem alguma coisa na água do poço, com certeza. A gente vai provavelmente ver isso no próximo episódio. Mas enfim, a gente se junta ali e decide subir na casa da árvore. E aí é meia hora pra subir a corda lá em cima, pra
ir no escritório do Morato e ali a gente encontra muita coisa que, assim, sinceramente, quando eles estavam investigando isso, eu não consegui pegar tudo mesmo, assim, eu tava já com muito sono nessa parte, então eu meio que me perdi ali um pouco, eu vi, mano, umas coisas. Tinha larvas lá em cima de alguma criatura, aparentemente. Tinha documentos de vários monstros, tipo, vários bichos, não só do estrangeiro. Tipo, o estrangeiro era o principal, mas o grandão. Mas tinha, mano, de vários alheios, né, que o Morato chama. Um deles a gente até encontra, né, no final do episódio, infelizmente. E aí, enfim, mano, eu não vou dizer exatamente nessa parte, eu vou salvar, vou deixar essa parte para um vídeo talvez mais específico, teorizando sobre esse primeiro episódio, porque eu não quero, né, não vi, não lembro, não decorei tudo. Então, por enquanto eu vou pular essa investigação na casa do Morato e vou direto pro confronto no finalzinho do episódio entre os nossos protagonistas e a criatura, o alheio, né? Que tava no corpo do senhorzinho que infelizmente veio a falecer. E assim, vamos lá. O objetivo dos players era dar um choque térmico no velho pra tirar a criatura dele do nada, assim, né? Pra não machucar ele. Porque se ele se sentisse. Se a criatura se sentisse ameaçada, que ela se sentiu, ela ia sair e matar o hospedeiro dela. E, mano, novamente a gente vê aqui acontecendo mais ou menos o que acontece na primeira cena. A equipe se organiza e rapidinho monta um plano para tentar resolver esse problema com a criatura. Um plano bem criativo e que parece que vai dar muito certo. Só que quando eles vão executar, eles executam de maneira meio. É, uma maneira meio de qualquer jeito, assim, sabe? Meio brincalhona também, que nem eles fizeram da outra vez, só que dessa vez dá bem errado, né? Então, da mesma forma despreocupada, descontraída e criativa, eles tentam resolver esse problema no final do episódio, que nem eles tentaram no começo, só que dessa vez dá errado e uma pessoa morre. E eu achei isso até interessante pra mostrar que, por mais que eles são treinados e meio experientes já, né? Já tem um nexo considerável. Eles não são que nem agentes da Ordem. No sentido de que os agentes da Ordem priorizam salvar a vida das pessoas acima de tudo, né? E aqui eles, tudo bem, eles queriam salvar o senhorzinho, mas eles foram meio que, assim, sabe? Foram fazendo conforme eles acharam que ia dar certo, mais ou menos. E eles nem pensaram muito, assim, eles só fizeram um plano ali que eles acharam legal e executaram, mas dá pra ver a diferença quando são agentes da Ordem, tipo, pô, olha o Vanderlei em O Segredo na Ilha, tá ligado? Um agente muito menos experiente ali, sozinho ali da Ordem, porra, carregou ali, se não fosse o Vanderlei em Típora, tinha todo mundo morrido. Um agente fez aquilo, tá ligado? Um agente da Ordem. Então você compara o Vanderlei em O Segredo na Ilha e compara agora com os 5, se não me engano, né? Que é o nome dessa equipe de Sinais do Outro Lado. Pra tu ver, mano, a diferença, assim, por mais que o Vanderlei é mais fraco e talvez menos eficiente pra lidar com criaturas, como o Vanderlei priorizava as vidas e priorizava a sanidade das pessoas mais do que essa equipe parece priorizar, até porque eles pedem ajuda pros funcionários da loja fazer emboscada pras criaturas, pra gravar, tá ligado? Vocês entendem? Vocês estão vendo a diferença? De um grupo de agentes da Ordem ou de um agente da Ordem pra um grupo que não é relacionado com a Ordem. E eu não tô falando que isso é ruim, pelo contrário, eu achei isso foda, tá ligado? Dá pra ver a diferença. E aí, enfim, como o episódio já tava muito longo, bem antes de começar a luta, o Cellbit corta, graças a Deus ele cortou, porque senão eu não ia dar conta de ver tudo. E fica pro próximo episódio. Eu gostei muito, mano, desse primeiro episódio de Sinais do Outro Lado, muito mesmo. Devo dizer que, apesar de não ser o meu primeiro episódio favorito das temporadas, com certeza não é. Eu acho que eu prefiro mais o Zero de Calamidade e o 1, talvez até o 1 de O Segredo na Ilha eu prefira mais, talvez, é difícil a decisão, mas talvez. Mas eu acho que Sinais do Outro Lado até agora é de longe a temporada que tem o começo mais promissor, eu diria. Apesar de não ter o melhor primeiro episódio, tem o começo mais promissor, porque a quantidade de plot, a quantidade de, sabe, direções, a quantidade de coisa
sabe, de redes que podem que se entrelaçaram aqui, que saíram desse primeiro episódio, mano. De criaturas, de tramas, subtramas. Tem todo um bagulho de um tal de Gerson que desapareceu. Um monte de criatura nova, um monte de pista nova, aquele bagulho da van, da perseguição. Entendeu? Tem muita coisa. A produção tá fantástica. Olha, quando brotar uma cinemática nessa temporada, eu acho que eu vou ficar maluco. Então, enfim, Sinais do Outro Lado, definitivamente a temporada mais promissora. Não sei se vai ser a melhor, mas olha, potencial ela tem. E você? O que você achou desse primeiro episódio de Sinais do Outro Lado? Deixa aí nos comentários, ok? Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha e eu vejo vocês em breve para mais um vídeo. Até a próxima. Tchau!